Boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus, muito obrigado pela sua presença essa noite, seja muito bem-vindo ao nosso especial de Natal da Igreja Presbiteriana na cidade de Serquilho. E o nosso desejo não é fazer uma apresentação para vocês, mas convidá-las a ter um momento de adoração àquele que nasceu na nossa história, aquele que nasceu na história da humanidade, aquele que desde a eternidade estava predestinado a nascer. A história só tem e teve e terá esperança, porque antes mesmo de ter a fundação do mundo, no coração de Deus já estava predeterminado que o Cristo, o Filho de Deus, deveria surgir na história da humanidade. E hoje nós estamos celebrando algo especial que aconteceu na história. O mês de dezembro é um mês separado para celebrarmos o Natal, a manifestação do Filho de Deus, feito homem, feito gente, feito humano como a gente, para nos resgatar, não da nossa humanidade, mas nos resgatar da nossa pecaminosidade, separação e distanciamento do Senhor. Sendo assim, boa noite, que vocês possam aproveitar tudo que foi preparado com muito carinho, mas acima de tudo fazer com que o seu coração, a sua voz e o seu ser seja o principal instrumento de adoração ao Senhor. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite, queremos te agradecer por todos os detalhes, ó Deus, que estão sincronizados para que tenhamos esse especial de Natal, para que Jesus, o teu Filho, a quem nós celebramos como sendo o aniversariante, aquele que nasceu na história, o menino que nos deu, que nos foi dado para resgatar-nos na história, nós queremos fazer o melhor que podemos para que o teu nome seja honrado e glorificado, em nome dele, ó Pai amado, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Será que tu sabia?
disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois todos, desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço forte, valorosamente, dispersou os que de coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Geme em triste exílio e aguarda crente e o Redentor. Dai glória a Deus, Emmanuel, virá em breve, ó Israel. Dispersa as sombras do teu conversando com dois anjos que desceram lá do céu. Comecei a perguntar então se com eles ele andavam. Responderam quase sempre sim. Só um momento te deixamos. E preocupado imaginei assim: é quando entra o pecado em mim.
Os dois olharam em meus olhos, responderam dizendo que não, com um sorriso em seus lábios, revelaram ao meu coração: se souberes receber Jesus, no seu peito surgiu uma luz. Em volta dessa luz vamos ficar, todos os anjos a cantar. Glória, 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 glória a Jesus. Adoremos o nome do Senhor, exalte o nome dele. Se você conhece a canção, cante junto conosco. Somos todos um único povo, que louvou a nosso Deus. Nasceu Jesus, nasceu em Belém. Uma noite escura, como outra qualquer, longe andando, um homem e uma mulher. Mas era diferente. A mulher trazia em seu ventre a esperança do mundo, nosso Salvador. Nasceu, ninguém pôde impedir. O menino nasceu, nasceu, o nosso Salvador nasceu em Belém, nasceu, ninguém pôde impedir. O menino nasceu, nasceu, nosso Salvador nasceu em Belém. Hospedagens lotadas e quis receber
pode impedir? O menino nasceu, nasceu. O nosso Salvador nasceu em Belém. Nasceu. Ninguém pode impedir. O menino nasceu. Salvador nasceu em Belém. Jesus nasceu, aleluia. Povos, cantai, nasceu Jesus. Recebe, ó terra, o Rei. O vosso amor lhe ofereci. Cantai, ó terra e céus. Cantai, ó terra e céus. Cantai, cantai, ó terra e céus. Rejubilai, Jesus é Rei, por montes, vales, mar. Louvor a Deus, fazei soar. Louvor, fazei soar. Louvor, fazei soar. Louvor, louvor, fazei soar. O temor e cesse o mal, as trevas passem já. A eterna paz Deus nos dará, a 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 paz Deus nos dará. Nasceu Jesus, nasceu Jesus. Quando nós falamos de um especial de Natal, nós estamos confessando, professando, declarando que cremos que Deus fez o absurdo. Na pessoa do seu Filho, Ele deixa todo o conforto da glória. Aquele que sempre habitou por toda a eternidade na glória, tomou uma decisão radical, por causa da essência do seu coração, que é definida pelo apóstolo João como sendo amor. Ele definiu Deus dizendo, ou pelo menos expressou a essência de Deus dizendo: Deus é amor. Afirmar o que Deus é somente pela revelação do Espírito Santo. E é interessante que João poderia fazer várias afirmações a respeito de quem Deus é, mas ele fez uma declaração de que Deus é amor, porque nada subsiste fora do amor de Deus. Até mesmo aqueles que escolheram odiar, até mesmo aqueles que escolheram se vingar, até mesmo aqueles que por causa dos encontros, desencontros, sabores, dissabores da vida, escolheram pensar apenas em si mesmos, viver o egoísmo. Essas pessoas só podem existir na história por causa do Deus que é amor. Como Paulo disse, é nele que nós existimos, é nele que nós nos movemos, é nele que nós somos. Até mesmo aquele que pegou a sua história e tomou as piores decisões trágicas para si e para outros, até essa pessoa só pode existir na existência, porque Deus é amor. Por mais que ele faça da história dele a pior história escrita com as suas escolhas e decisões, fazendo com que a sua pecaminosidade aflore, ainda assim, ele só pode fazer isso porque o Deus que é amor lhe concede vida.
A humanidade estaria perdida logo no início do Jardim do Éden, quando Adão e Eva escolheram romper com Deus e não mais viverem conectados à fonte de toda a existência, que é o amor. A partir daquele momento agora, nessa ruptura com o Criador, eles passam a ter vergonha um do outro, diz o texto sagrado, e eles escondem um do outro. É exatamente isso que acontece com homens e mulheres desconectados da fonte do amor. Essas pessoas se escondem. Elas não têm mais coragem de se assumir diante do outro. Ela não tem mais coragem de olhar nos olhos. Ela desvia o olhar. Ela não quer mais ter atenção sobre si ou dar atenção para alguém. Ela só pensa em si e esconde nas moitas existenciais da vida. Ali poderia ter acabado a história da humanidade, mas porque Deus é amor, e antes mesmo da história começar, sabedor de que o homem e a mulher decidiriam por esse caminho, Ele escolheu enviar o seu Filho ao mundo. E antes de Jesus vir ao mundo, o mundo já era sustentado pela vinda do Cristo que viria. E esse Cristo veio, esse Cristo nasceu na história. Por isso que nós estamos aqui esta noite celebrando o Cristo da história, o Filho de Deus que teve a atitude mais absurda, adentrar na história da criação caída, na criação perversa, na criação corrompida pelos seus pecados e pelos seus delitos. Mas Ele fez isso porque Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho Jesus. E essa doação de Deus Pai para você e para mim aconteceu numa manjedoura. Aconteceu quando do ventre de Maria nasce o Salvador. E eu quero ler um relato de algumas pessoas que estavam interessadas nesse nascimento. Talvez como você esteja interessado nesse nascimento esta noite. Talvez a sua história não tenha sido uma história que vale a pena ser contada. Talvez uma história apenas ser vivida nos bastidores. Talvez a sua história você tenha muito medo de holofotes, de luzes, mostrar como está a sua história. Mas é muito bom saber que quando nós nos colocamos sobre a luz que nasceu na história, a nossa história passa a não mais temer a luz de Deus, mas brilhar através dessa luz. Nós não temos mais medo da escuridão, nós não temos mais medo da luz, porque nós somos agora luz do mundo e sal da terra. E eu quero ler para vocês o relato descrito no Evangelho de Mateus, de algumas pessoas, alguns homens, que começaram uma jornada, que pararam a sua vida por um tempo, porque sabiam que precisavam ter um encontro com aquele que eles tiveram acesso de alguma maneira misteriosa, mas eles tiveram acesso a uma informação: o Rei dos Judeus, o Messias, nasceu, e nós queremos encontrar esse novo Rei. Diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 2, do versículo 1 em diante: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorar. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Deixa eu explicar para você essa história. É a história de alguns homens que são chamados de magos, magos do Oriente. E isso nos assusta, e isso causa no mínimo uma estranheza. Magos? Como assim? Pessoas que eram envolvidas com magia?
Normalmente nós lemos na palavra de Deus que nós não devemos nos envolver com magia, que magia é um caminho subversivo, que magia não é o caminho proposto por Deus. Deus não quer fazer nada através de um passo de mágica. Deus não quer usar instrumentos para poder substituir o que Ele quer fazer em você e em mim, através do processo, do caminho, da verdade e da vida. Mas nós temos agora esses magos, e algumas pessoas tentam aliviar o termo magos, mas não tem como aliviar, eram magos. E esses magos, em algum momento no Oriente, tiveram acesso à profecia. E tendo acesso à profecia, agora eles sabem que Jesus, que o rei, o novo rei, haveria de nascer em Jerusalém. E eles vão à procura desse rei. E a atitude mais óbvia de procurar um rei é num palácio. E eles vão até o palácio de Herodes. E ali eles perguntam para o rei Herodes: onde está o novo rei que há de governar a história? Onde está o novo rei de Israel? Onde está esse que nós estamos à procura? E foi uma pergunta um tanto perigosa, porque eles estão perguntando para um rei: onde está o grande rei? Onde está o verdadeiro rei? Onde está Jesus? E diante daquela pergunta, Herodes manda chamar todos os religiosos, os escribas, os teólogos, os conhecedores da lei, das profecias. E ali ele pergunta onde que ele deveria nascer. E eles têm uma resposta muito clara. Eles sabem com exatidão onde Jesus iria nascer, onde o Messias iria nascer. E eles dão essa resposta, está escrito nas profecias, em Belém. Mas o texto diz que quando Herodes vai até aqueles homens e diz assim: procure-o. Quando você encontrar esse rei nascido, venha me avisar, porque eu também quero me encontrar com ele. Eu também quero adorá-lo. Nós sabemos qual era a intenção de Herodes. Herodes não queria adorar aquele menino nascido. Herodes queria tirá-lo da concorrência. Herodes não queria ter mais um suposto rei na história. E diz o texto que aqueles homens foram à procura de Jesus. E aqui eu quero interromper um pouquinho a narrativa, para mostrar algo chocante. Nós temos pessoas que tinham as respostas, mas não estavam vivendo e usando aquelas respostas para poder adorar a Jesus. Ao passo que nós temos outros que não tinham respostas, mas tinham perguntas e estavam à procura de Jesus. Isso nos mostra que a questão não é as respostas que nós temos, não que elas não sejam importantes, mas sim o desejo profundo do nosso coração em se encontrar com aquele, mesmo que nós não tenhamos todas as respostas que nós gostaríamos de ter. E a vida é feita de perguntas que muitas vezes nós não teremos respostas. E a vida é feita de algumas respostas que nós precisamos aprender a valorizá-las. Aqueles homens, os sacerdotes, eles tinham uma resposta, mas não valorizaram a resposta que eles tinham, ao passo que aqueles magos que não tinham estavam à procura do novo rei, do Salvador, de Jesus. E diante daquilo agora, nós temos naquele cenário a procura por Jesus. E quando eles encontram Jesus, não na manjedoura, quando nós olhamos os nossos presépios, as representações, as ilustrações, os magos chegam e encontram Jesus na manjedoura. E são 3 reis magos, mas na Bíblia não falam que são 3. Na Bíblia não falam que são reis. E na Bíblia não fala que eles se encontraram na manjedoura. Mas diz o texto que nós lemos, versículo 11: entrando na casa, viram um menino com Maria. Na verdade, eles encontram Jesus não na manjedoura. Jesus já tinha saído da manjedoura, já tinha uma certa idade. E agora eles encontram Jesus na casa onde Maria estava. E ao encontrar, eles entregam para Jesus, para Maria, para José, presentes. Presentes, diz o texto, que vai ser entregue ouro, incenso e mirra. E esses 3 presentes têm um significado muito importante. Eles reconhecem que aquele menino nascido não era simplesmente um filho de um rei, humanamente falando. Eles reconhecem que aquela criança, nascida e já com uma certa idade, provavelmente aproximadamente 2 anos de idade, aquela criança que estava ali brincando, não era simplesmente de uma dinastia real, como ele era da dinastia davídica, mas ele era de uma dinastia celestial. Por isso que entregam ouro, por isso que entregam incenso, por isso que entregam mirra, reconhecendo que aquele rei é humanamente divino e divinamente humano.
E depois Deus fala em sonho: não volte para falar para Herodes, vá para outro caminho. É muito interessante quando nós olhamos para essa história. Lá do Oriente, pessoas são guiadas por um sinal, uma estrela que aparece. E eles vão sendo guiados por aquela estrela, até encontrar a estrela da manhã, que é Cristo Jesus. Eles são guiados por um sinal, mas o sinal não era mais importante do que aquele a quem o sinal apontava. Às vezes nós somos fascinados pelos sinais. Às vezes nós queremos ver sinais. Às vezes nós ficamos maravilhados com aqueles que narram os sinais, assim descritos. Há igrejas que praticamente atraem pessoas e mantêm pessoas propagando sinais. Mas o que nos chama a atenção é que o sinal nunca fora mais importante do que aquele a quem ele apontava. E no caso é a pessoa de Jesus. O sinal em si só tem um sentido: apontar a pessoa de Jesus. E quando eles encontram a pessoa de Jesus, é como se eles dissessem: nós encontramos aquele a quem nós procurávamos, e isso nos basta, isso nos é suficiente. Enquanto Herodes, os sacerdotes, os escribas, estavam nas suas respostas, mas não estavam à procura do menino nascido. Natal é a celebração daqueles que não têm todas as respostas, mas estão à procura de Jesus. Natal tem a ver com aqueles que enxergam sinais, mas não estão atrás de sinais, porque na verdade sabem que os sinais apontam para a pessoa de Jesus, e não há ninguém mais fascinante e suficiente do que a pessoa de Jesus. Nasceu um menino, e esse menino que nasceu mudou a história da humanidade. E agora nós vamos ver alguns meninos, algumas meninas que nasceram na nossa história e que vão agora adorar aquele que nasceu na história da humanidade, Cristo Jesus. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, presidente de Deus. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, Porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e a nossa salvação, na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam, para usar de misericórdia com nossos pais e se lembrar da sua santa aliança, do juramento que fez Abraão, nosso pai, de nos fazer crer livres da mão de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque preciarás do Senhor, preparando os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, do redimi-lo dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para nomear os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia E se fortalecia em espírito, viveu nos desertos, até o dia em que havia aparecer a Israel. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, veio trazer salvação, é a luz da escuridão. Abra o seu coração, sinta a paz entrar, é Jesus, o Messias veio habitar. Esperança que invadiu, o Natal chegou, com sua luz sobre nós vamos adorar. É Natal, no Jesus, a estrela que brilha no céu nos conduz. Vamos cantar
juntos louvar. Aleluia, aleluia. É Natal, o Filho de Deus, vida nova a todos ofereceu. O mundo inteiro vem a luz brilhar. Aleluia, aleluia. No seu coração, sinta a paz entrar. É Jesus, o Messias veio habitar. Esperança que invade, o Natal chegou. Com sua luz sobre nós, vamos adorar. Natal Do menino Jesus, a estrela que brilha no céu nos conduz. Vamos cantar, juntos louvar. Aleluia, aleluia. É Natal, Filho de Deus, vida nova a todos ofereceu. O mundo inteiro vê a luz brilhar. Aleluia, 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 aleluia. Fique de pé, por favor. Vamos cantar todos juntos o refrão de novo? Vamos lá, criançada, bem forte. É Natal. Do menino Jesus, a estrela que brilha no céu nos conduz. Vamos cantar, juntos louvar. Aleluia, aleluia. É Natal do Filho de Deus, vida nova a todos ofereceu. O mundo inteiro vê a luz brilhar. Aleluia, 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 aleluia. Natal, a alegria está no ar, os anjos cantam glória, anunciando que Jesus já nasceu entre nós. É Natal, a alegria está no ar, que todos cantem juntos. O Deus menino veio iluminar o mundo. Olha lá no céu, uma estrela resplandece pra mostrar
E o povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo. A alegria lhe aumentaste, alegrem-se diante de ti. Como se alegram na ceifa. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. A vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor. Como no dia dos midianitas. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e o Príncipe da Paz. Para que aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi. E sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar. Mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso.